Ele vai soltar agora um VT, quero que você preste bem atenção, porque é um assunto, você fala, poxa, nós estamos passando por uma época tão difícil, né, padre? E muitas vezes as pessoas não falam de algo que está acontecendo sempre no nosso meio, sobre o assunto da obsessão. Dá uma olhadinha nesse VT e o padre volta a falar com você. Uma obsessão consiste em uma ideia fixa e persistente que determina a conduta de uma pessoa, conduzindo a comportamentos que frequentemente são contra a vontade da pessoa obcecada. Muitas vezes, as obsessões são acompanhadas de uma sensação de medo e podem se desenvolver de forma patológica, dando origem a uma neurose obsessiva. Essa obsessão pode ocorrer em função de uma pessoa, de um trabalho ou de uma atividade. A pessoa obcecada por outra pessoa procura focar toda a sua vida em função da outra, fazendo com que tudo gire em torno disso, trazendo diversos problemas sociais e psicológicos. Quer saber mais sobre este assunto? Veja agora em nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente, tá vendo? Um assunto muito legal, mas antes do padre chamar o nosso grande psicólogo Gabriel Monteiro, já ele vai entrar no ar, eu gostaria assim, quer ver? Hey, man, mostra o ciborgue que voltou aqui hoje, mostra pro Brasil aí, ó, o homem de 6 milhões de dólares estava com o pé machucado e ele voltou, mostra pro Brasil, aí, ó, hey, man, tamo juntos, o homem dos olhos verdes, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, é isso aí. Gente, agora sim, ó, o padre agora fala com o nosso querido Gabriel Monteiro, para nós tratarmos um pouquinho sobre o assunto obsessão. Gabriel, boa tarde, meu querido. Boa tarde, padre, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ô, Gabriel, sempre é uma grande alegria ter você aqui para nós falarmos de qualquer assunto onde a psicologia com você não tem para ninguém. Gabriel, hoje o assunto é obsessão. Eu gostaria, assim, aproveitar de uma maneira bem resumida, né? Como que a psicologia define de uma maneira muito simples, né? Uma pessoa obsessiva, ou a obsessão, melhor dizendo. Como que nós podemos definir a obsessão? Legal. A obsessão, no âmbito psicológico, a gente considera como uma condição mental em que a pessoa começa a ter pensamentos e ideias repetitivas, intrusivas, fixas, né? Então ela sempre é aquela mesma ideia, aquele mesmo pensamento. Muitas das vezes são pensamentos até involuntários, né? A pessoa não quer pensar nisso, mas aquilo é muito frequente para ela, né? E esse tipo de transtorno, ele pode gerar transtornos graves, como, por exemplo, o transtorno o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que já é uma área em que você liga tanto a obsessão quanto a compulsividade, que é muito característico você ter essas duas propostas, uma muito mais emocional, mental, e a outra mais de comportamento, que seria a compulsividade, né? Legal. Mas dentro da ideia da obsessão, é isso que tem que ficar bem claro, é um pensamento intrusivo, repetitivo, e que geralmente está permeado ou por medo, pensamentos, sentimentos de medo, ou por posse, sentimento de posse. Tá, e isso daí é algo que todos nós, seres humanos, nós podemos herdar isso daí se desenvolve com a idade mais em uns do que em outros, ou é uma doença, é um desvio. Você falou um transtorno, mas isso pode vir já desde a gestação na barriga da mãe, né, e depois se desenvolve, ou por causa de algum trauma. Como que a gente pode diagnosticar a sua nascente, né? Ele pode já ser herdado por uma obsessão que um pai tem, o avô teve? Sim, na verdade, essa questão, as causas possíveis da obsessão, a gente pensa em algumas áreas específicas, né? Então, tem a área psicológica, áreas ambientais, que é o ambiente em que você vive e tudo mais, onde a história realmente que você vive no teu dia a dia, e também a genética, né? Então, genética é o que a gente sempre tenta entender e perceber do paciente que vem com transtornos de obsessão, entender se na história familiar dessa pessoa existe alguém que tem algum tipo de transtorno de ansiedade ou alguma história de obsessão passada. Isso, sim, então a gente considera como uma das possíveis causas de uma obsessão. Mas também, por exemplo, na parte psicológica, a gente coloca
como um validador, né, de uma obsessão, traumas, né? Então, acidente, morte de pessoas próximas, abusos que sofreu, né? E o ambiente mais é a questão de se o trabalho está muito estressante ou o ambiente familiar é difícil, a estrutura familiar não é boa, relacionamentos abusivos, tudo isso pode ser um desencadeador para se transformar num pensamento obsessivo. Perfeito. Nós fizemos a abertura, Gabriel, falando no VT, mostrando que existem alguns tipos que esta obsessão pode dirigir um ser humano, né? Ou obter coisas, ou ter uma obsessão pelo trabalho, uma obsessão pelo filho, uma obsessão pelo ser humano, às vezes não é nem parentesco. E aí tem uma pergunta que eu já quero colocar para você, já coloco para você, para a gente responder logo depois do merchan que nós vamos fazer. A pergunta é o seguinte, existem algumas pessoas que a gente percebe que tem alguma obsessão por uma outra pessoa, às vezes não é parente, não é nada. Por exemplo, às vezes por um padre. Eu sou um padre e a gente percebe que existem algumas pessoas que elas têm um comportamento estranho e acaba perseguindo você, estar onde você está, descobre onde você está, mas durante muito tempo te persegue. Eu até me lembrei daquele fato de John Lennon, que foi assassinado por aquele rapaz que tinha uma obsessão, a histórico dele, ele tinha uma obsessão pela vida e a pessoa de John Lennon. Então, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, quais são os principais, apesar que você chegou a colocar, mas quais seriam os primeiros sinais de que uma pessoa pode estar sendo obcecada por uma outra pessoa? E quais são os cuidados de quem está percebendo isso, ou deve perceber, que tem que ter? Mas já eu passo essa bola para você, porque antes o padre tem um recado importante. É isso aí, gente. Profissional, que é um psicólogo de mão cheia, hein? É o nosso querido Gabriel Monteiro. Ô Gabriel, meu querido, olha só, nós estamos aqui tratando com o nosso povo, em todo o Brasil, sobre o assunto obsessão. Você explicou muito bem, dentro da psicologia, dentro da ciência psicológica, a explicação sobre obsessão. Agora, uma pergunta que nós colocamos aí. Gabriel, como que a gente deve perceber? Quais seriam os primeiros sinais? O que fazer? Qual o perigo disso, né? Dessa obsessão. Existem vários tipos de obsessões, mas existe aquela obsessão pelo ser humano. E muitas pessoas quase não falam sobre isso. E isso é perigoso. Quais são os sinais que a gente tem que prestar atenção e o que fazer quando você percebe que uma pessoa tem uma obsessão por você? Legal. A primeira coisa a se entender é que quanto mais próximo o relacionamento, mais perigoso é a obsessão de alguém, tá? Então, por exemplo, vamos começar falando dos relacionamentos de marido e mulher ou de namorados, enfim. Então, quando você percebe que isso está começando a ficar complicado, o comportamento começa a ficar diferente, é quando a pessoa começa a ter um ciúme violentíssimo da pessoa, né? Então tudo é problema, nada tá bom, assim, ela quer a pessoa somente para ela, né? Como se fosse um bibelô, quer pegar ela como se fosse um bonequinho e deixar num lugar que só ela toca, só ela vê, né? Então isso é um começo de entendimento de falar assim, opa, tem alguma coisa errada. Então quando ela tá perto dessa pessoa, ela tende a querer fazer tudo por ela. Dar comida, ver se ela tá bem, até ajudar a se vestir, coisas desse tipo. É um comportamento muito diferente do padrão, né? E quando ela está afastada dessa pessoa, ela quer dominar todos os passos, ela quer entender aonde ela está, o que ela está fazendo a todo momento. Então ela tem uma tendência de ligar toda hora, de mandar mensagem, e se a pessoa não responde em 10 segundos, ela já começa a ficar irritada, né? Então aumenta também, a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ela aumenta também a impulsividade, a agressividade, né? Então e tem uma questão que é muito importante dentro de relacionamento, que é assim, a pessoa ela gasta todo o tempo do mundo pensando no outro, né? Porque a obsessão está tão forte naquela pessoa, naquela imagem, naquela figura, que nada mais importa. Então o que acontece? Ela sempre vai achar que aquela pessoa não está dando valor suficiente para o que ela está fazendo.
Né? Então, por mais que... Por quê? Porque ela está dando uma atenção absurda para aquela pessoa. E aquela pessoa, a pessoa que sofre esse comportamento do parceiro, começa a ficar, assim, se sentir mal, se sentir, assim, sufocada, entende? Então, ela começa a ter algum comportamento de tentar afastar um pouco isso. E isso gera, na pessoa que tem obsessão, ainda mais uma agressividade, um pensamento de ela não me ama, ou ela está me traindo e assim por diante. Então, esses passos, esses comportamentos exagerados, já tem que ficar de olho, porque pode ser um começo, né? Sempre, tem muita gente, padre, que acaba entrando no relacionamento e não percebe esses padrões logo de cara, né? E esse é um grande problema, porque se você presta atenção na pessoa logo que você está conhecendo ela e tal, você já começa a identificar algum tipo de comportamento nesse formato. E aí a ideia é que você se afaste o quanto antes, tá? Isso dentro de um relacionamento próximo. Agora, a gente tem muitos casos de fãs, né? De fãs que consideram aquele ídolo como a pessoa que nasceu para ser a pessoa com quem você tem que ficar, né? E aí a pessoa vai, é o que você falou, padre, vai descobrir aonde você mora, vai descobrir seu número de telefone, vai ver onde você almoça e janta nos restaurantes para estar lá, para ficar de olho. São os famosos stalkers, né? Que a gente fala que é basicamente isso, é o cara que imagina que você tem o mesmo sentimento que ele tem por você e você tem por ele, você só não sabe ainda, né? Aquela admiração, aquela coisa. Então isso é muito complicado, porque tanto no relacionamento próximo quanto nesse relacionamento afastado à distância, existe uma tendência de cada vez mais piorar, né? Então tem até uma tendência das pessoas cometerem algum ato agressivo, alguma coisa contra a vida da outra, né? E o mais importante, padre, também que é legal deixar claro, a pessoa que sofre com a obsessão de outra pessoa acaba desenvolvendo uma síndrome do pânico, né? Porque ela começa a ficar com medo de ir para os lugares, de fazer as coisas e tal, porque ela sempre vai achar que tem alguma pessoa seguindo ela ou que aquela pessoa específica está no entorno. Então, é complicado para ambas as partes. Entendi. Bom, então a gente percebe que tem alguns graus aí, né? Então tem essa obsessão que ela pode ter um grau X, uma obsessão num grau 2 e aquela mais ao extremo que pode chegar a levar até a morte, né? Pode até matar, para falar, bom, é uma maneira de eu ter, ou eu possuir, ou chegar perto, eu fiz algo por aquilo que eu sempre quis. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Agora sim, para a gente, o nosso tempo é curtinho, agora me diz uma coisa, quais seriam caminhos, e tem tratamento para quem tem essa obsessão? Por exemplo, uma criança, quando é que você começa a perceber que uma criança, ela já tem sinais de obsessão, seja ela em qual setor for, tem tratamento? Sim. Na verdade, o tratamento mais comum que a gente faz dentro de obsessões são o tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, né? Que aí é mais direcionado, padre, por exemplo, comportamentos de higiene, ou de arrumação, ou de aglomeração, né? De acúmulo de objetos. Enfim, coisas, né? Todas. Isso, ficar acumulando coisas na casa, que você não consegue nem andar direito, porque está cheio de coisa. Isso daí é mais comum de acontecer. Sim. E é um tratamento mais direcionado, porque a gente faz um tratamento tanto psiquiátrico, que precisa de medicamento, quanto psicológico, que precisa entender esses tipos de pensamento e trabalhar para modificar o pensamento padrão, né? Porque é o pensamento que gera todo tipo de transtorno. E agora, na obsessão propriamente de pessoa e tudo mais, o tratamento é igual, é a mesma área de psiquiatria mais psicologia, mas é um tratamento muito mais profundo, porque a gente tem que ver até se a pessoa também não tem traços dentro do caráter dele, dentro da personalidade dele, de uma psicopatia, né, de uma sociopatia. Então, é um pouquinho mais profundo, é um pouquinho mais difícil. E outro, mais difícil ainda, geralmente quem tem uma obsessão de relacionamento ou de pessoa, geralmente não procura ajuda, né? Geralmente a pessoa não quer procurar ajuda. E aí as crianças, que nem você falou, padre, criança é mais
específico de arrumação, de cor, de higiene, esse tipo de coisa. Entendi. Então, os pais têm que começar a ver o comportamento diferente do filho. Entendi. Então, se ele quer tudo arrumadinho, se ele fica irritado, se tem algo fora do lugar, e ele precisa arrumar de qualquer jeito, né? Tá. Então, qualquer tipo de comportamento que gere uma ansiedade maior na criança, os pais têm que ficar de olho e aí buscar um tratamento, Perfeito. tanto psiquiátrico quanto de terapia psicológica. Perfeito. Ô, Gabriel, só mais essa pergunta bem rapidinho, né, que eu já estou com o merchan aqui do lado. Ó, podemos falar que as pessoas podem ter uma obsessão por comida? Também existe ou a comida ela já não entra como uma obsessão? Sim, a gente pode considerar como um transtorno de ansiedade obsessivo o comer compulsivamente, né? Só que aí a gente entra numa outra área que é a compulsão por comida, que é geralmente, por exemplo, você tem um pensamento obsessivo de algo negativo, de certa forma, ou com medo de certa forma, e você desconta na comida. Então, o comportamento compulsivo é através da alimentação, né? Para sentir um prazer momentâneo, alguma coisa do tipo. Entendi. Bacana. Olha, Gabriel, maravilhoso. Esse assunto, ele discorre, hein? Isso aí daria pra gente falar muita coisa. Mas já foi legal, porque já deu para pegar bem assim o quadro sobre a questão da obsessão. Vamos ficar atentos, né? Olha, Gabriel, grande abraço para você e até a próxima, se Deus quiser, meu querido. Tamo juntos. Tamo juntos. Tchau, tchau, gente. É isso aí.